que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. É nosso? A crime organizado agora controla 25% do Brasil. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver esta gente destruir o país que nós construímos. Nesta noite de domingo, dia 15 de março, o pânico agora é oficial e o desespero tomou conta dos corredores do poder em Brasília. A caça não apenas começou, ela subiu de nível. Enquanto a esquerda tentava se blindar, explodiu nos bastidores de Washington a Operação Limpa Brasil. Fontes ligadas à Casa Branca confirmam: o objetivo é uma faxina completa, arrancando a corrupção pela raiz e colocando cada um dos criminosos atrás das grades. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno, se o Bolsonaro morrer agora. Então, eles estão torturando o Bolsonaro. Aí é que eu digo que talvez o Alexandre de Moraes esteja jogando sozinho. O que ele está fazendo? Ele pode estar apontando por toda a sua gangue, para todos aqueles indivíduos que o acompanham, faz parte do seu grupo, está dizendo: ou vocês vão ficar comigo, ou então eu vou torturar este indivíduo até chegar a um ponto em que ele desapareça, porque se ele morrer, perde todo mundo. Trump pode ordenar ataques militares contra o Brasil. Para quem achou que essa possibilidade era praticamente impossível, agora olha só o que está prestes a acontecer e de que forma seriam esses ataques. É real e é mais próximo do que você imagina. Meus amigos, quem diria que iríamos chegar a esse ponto? Lula foi desafiar Trump e a resposta veio tenebrosa e o Brasil está indo rumo ao caos. E o pior, claro que iria acontecer. Trump deixou claro as suas intenções e pode ter certeza que o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar indignado. Porque Trump deu um aviso tenebroso e dessa vez ele concretizou tudo aquilo que ele disse. Segura aí, porque nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que está acontecendo e te mostrar o aviso que ele deu. Ele assinou uma carta, Lula está cercado e pode ter certeza que não tem escapatória. Se Lula e Xandão estiver envolvido com o CRI dentro do Brasil, vão cair. E você acredita que eles são envolvidos ou não? Comenta aqui, segura aí porque esse vídeo realmente está forte. Antes de continuar esse vídeo, por favor, sem muita enrolação, eu te peço encarecidamente, deixa o joinha para esse vídeo, me ajuda compartilhando e se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Gente, eu preciso da tua ajuda, compartilha esse vídeo e deixa o joinha porque realmente esse vídeo é forte. Gente, quem diríamos que o Brasil ia chegar nesse ponto? Nos últimos dias, começou a circular um vídeo que está causando uma enorme repercussão aqui nas redes sociais. Um vídeo que expõe realmente a situação do Brasil e de Lula. Tudo que Lula aprontou, e isso levantou sérios questionamentos sobre a condução política do país. E é exatamente esse vídeo que nós vamos analisar primeiro, porque quando você assiste com atenção, percebe que ele reúne uma série de informações, críticas e interpretações sobre o governo. Gente, esse vídeo merecia até um Oscar, porque mostra realmente a situação e o rumo que o Brasil está tomando. Mas segura aí, porque logo após esse vídeo eu quero mostrar tudo o que está acontecendo. Nós vamos reagir a um vídeo ainda mais bombástico, porque realmente Trump assinou algo terrível para o Brasil, para Lula, para Xandão. Gente, esse documento assinado realmente mostra que Lula está cercado e não tem mais saída. Então, sem mais delongas, bora reagir comigo a este vídeo. Fica até o final, porque o que eu vou mostrar aqui realmente é bombástico. Eu não sei quem fez esse vídeo, quem cuidou dessa edição, mas fica aqui o meu agradecimento. Eu sei que essa pessoa levou muito tempo, muita pesquisa, leva tempo para buscar as informações, as manchetes e editar da forma que ela fez. Mas é um vídeo que desmoraliza o Lula de uma maneira tão maravilhosa. Você se lembra quando saiu aquela determinação, a decisão da prisão do Lula por conta dele ter sido o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu? E ele foi se refugiar dentro daquele sindicato dos metalúrgicos e aquele povo lá, aquele povo feio, fechou os sindicatos metalúrgicos falando que ia proteger o Lula. Depois de uma negociação, ele decidiu que ia se entregar, mas antes ele ia fazer um discurso. E aí ele fez aquele discurso ao lado do Paulo Pimenta, Haddad, Gleisi Hoffmann, porque o Lula estava mamado na cachaça, né? A Gleisi Hoffmann mesmo pega a garrafinha do Lula, cheira assim e fala, é cachaça. Ele faz um discurso, né, falando das bandeiras do PT, das bandeiras da esquerda, né, o que a esquerda vê para o Brasil, o que a esquerda pretende fazer com o Brasil.
Tem até um trecho que viralizou, que é quando ele fala de a polícia não pode prender e bater em menino só porque ele tá roubando o celular. Tá bom. Teve um cara que teve a brilhante ideia de pegar esse trecho do Lula, essas falas do Lula, e correlacionar aos resultados do governo do Lula nesse mandato. Pronto, assiste aí que você vai entender o que eu tô te falando. Vamos lá. O que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. É nosso? Aí ele colocou: crime organizado avança na desorganização dos governos. Lembrando, o crime organizado agora controla 25% do Brasil. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver esta gente destruir o país que nós construímos. Sob Lula, estatais têm déficit recorde de 20 bilhões. Eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua. Estudo aponta aumento em todo o país do número de brasileiros vivendo nas ruas. Mais do que dobrou, tá? O número de mendigos hoje no Brasil mais do que dobrou. Eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de Mais uma promessa eleitoral de Lula fala: feminicídio e violência batem recorde no Brasil. comida. Eu não posso ver mais jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Bom, não preciso nem falar nada, né? Esse aí todo mundo já conhece. Se as pessoas tiverem onde trabalhar, se as pessoas tiverem salário, se as pessoas Cadê? Aqui, ó. Cresce, deixa eu cortar aqui. Cresce parcela de brasileiros que avaliam que a situação econômica do Brasil. Tá, batemos o recorde de famílias endividadas, recorde de empresas endividadas, tá? Se as pessoas tiverem onde estudar, O governo reduz verba para alfabetização enquanto o infla pede meia. se as pessoas tiverem acesso à cultura, Cortou. Não, mas uma coisa é verdade, né? Ele realmente bateu o recorde de dinheiro que ele enviou para o Rouanet, não ao Aldir Blanc, mas para a Lei Rouanet, que é os lacradores que fazem os showzinhos deles. a violência vai cair. Nós estamos batendo o recorde de violência no Brasil. Isso aí, E nós temos que só para falar. Hoje a principal preocupação no Brasil se tornou violência, por causa do crime organizado que o Lula fomenta. dizer contra a distribuição de armas do Bolsonaro. Aí aparece, durante o governo Bolsonaro, os homicídios caem 27%. Nós vamos distribuir livros, vamos distribuir emprego. Falando em distribuir livro, tá? O governo só comprou os livros de português e matemática para o próximo ano e não comprou os livros Braille, tá? Ele não sobrou verba para comprar livros Braille para os cegos. Vamos distribuir acesso à cultura. É esse país que nós queremos e sabemos como construir. Eu não sei quem editou esse vídeo, mas aparece o nome da pessoa. Aqui, o sócio... Aqui, quem que editou esse vídeo aqui? Eu não tinha visto até o final, tá aqui, ó. O Sócio Otário foi quem fez esse vídeo. Um trabalho espetacular. Pegar a fala do Lula. Recomendo você que assiste, você sabe de edição, pega as falas e os discursos do Lula, principalmente durante a campanha, e começa a soltar as manchetes, colocar do lado assim as manchetes do resultado do Lula. Por exemplo, proteger o meio ambiente, recorde de queimadas e recorde de desmatamento no Brasil. Proteger os indígenas, recorde de mortes de Yanomamis por desnutrição. Vamos acabar com o sigilo do Bolsonaro, recorde de sigilos do Lula, né? Bateu recorde. Vamos acabar com o gasto do cartão corporativo do Bolsonaro, recorde de gasto com cartão corporativo. Então assim, faça esse vídeo, quem for bom em edição, pega todas as falas do Lula e vai colocando só os recordes. Tá? Isso vai ser muito importante para esse ano eleitoral, então ajuda a gente, pessoal. Nesta noite de domingo, dia 15 de março, o pânico agora é oficial e o desespero tomou conta dos corredores do poder em Brasília. A caça não apenas começou, ela subiu de nível. Enquanto a esquerda tentava se blindar, explodiu nos bastidores de Washington a Operação Limpa Brasil. Fontes ligadas à Casa Branca confirmam: o objetivo é uma faxina completa, arrancando a corrupção pela raiz e colocando cada um dos criminosos atrás das grades. O plano de Donald Trump é claro: acabar com a farra dos regimes ditatoriais na América Latina e garantir que o Brasil não se torne uma nova Venezuela. A esquerda será pega de surpresa a qualquer momento e não haverá para onde fugir. Donald Trump já deu o primeiro passo ao assinar a ordem executiva que classifica o governo brasileiro como uma ameaça extraordinária à segurança dos Estados Unidos, o mesmo selo aplicado a países como Irã e Cuba. Em resposta, Lula e Alexandre de Moraes mergulharam na paranoia. Moraes, em uma manobra desesperada, proibiu a visita do assessor de Trump, Darren Beattie, ao ex-presidente Bolsonaro, alegando ingerência externa.
Lula, sentindo o golpe, partiu para o ataque direto e agressivo, declarando que BIT só pisa no Brasil se os Estados Unidos liberarem o visto do ministro Alexandre Padilha. É o presidente brasileiro tentando peitar a maior potência do mundo, enquanto o país sangra com tarifas de 50% e isolamento total. O senador Flávio Bolsonaro foi cirúrgico, chamou Moraes de tóxico e afirmou que ele está criando um problema master para a imagem do Brasil no exterior. Mas o que o sistema realmente tenta esconder é o que a Operação Compliance Zero está trazendo à luz. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso e o que apareceu é assustador. Uma estrutura paralela chamada A Turma, que funcionava como uma milícia privada para espionar e intimidar opositores, invadindo até sistemas da Interpol e do FBI. O golpe de misericórdia no judiciário veio com a revelação bombástica. Um contrato astronômico de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A investigação segue revelando novas camadas de influência. Mensagens recuperadas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro discutindo diretamente com Moraes sobre o bloqueio de ações judiciais. É o batom na cueca de um sistema que se sente dono do país. A resposta americana será implacável. O Departamento de Estado já avalia a reinclusão de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, o que significa o congelamento total de seus bens e a proibição de qualquer transação com empresas americanas. A sanção deve atingir também sua esposa e seus negócios, isolando financeiramente quem hoje se acha acima da lei. A administração Trump não trata mais o Brasil como um parceiro, mas como um problema estratégico a ser eliminado. O governo Lula está em frangalhos, cercado por escândalos bilionários e por uma pressão internacional que nunca se viu antes. A Operação Limpa Brasil é o pesadelo que a esquerda não queria ver. A faxina começou de fora para dentro e o efeito dominó é inevitável. O sistema judiciário político, que se achava intocável, está tremendo porque sabe que a justiça real, sem amarras ideológicas, está chegando. A caça está nas ruas e a verdade vai libertar o Brasil. Então preste atenção no que eu vou te dizer, porque o que está em jogo agora não é apenas uma disputa de narrativas, não é apenas mais um embate entre direita e esquerda, e muito menos uma simples troca de acusações entre grupos políticos. O que está diante dos olhos do Brasil é algo muito maior, uma crise de confiança que atingiu o coração das instituições e que empurrou o país para um ponto de tensão que já não pode mais ser escondido debaixo do tapete. A sensação que toma conta de milhões de brasileiros é a de que existe um sistema inteiro operando para proteger os seus, calar adversários, blindar aliados e punir de forma seletiva aqueles que ousam enfrentar o poder. E quando essa percepção ganha força nas ruas, nas redes, nos grupos de WhatsApp, nas conversas de família e até nos bastidores internacionais, o estrago deixa de ser apenas político. Ele passa a ser moral, institucional e histórico. É por isso que tanta gente está olhando para Brasília hoje, não como a capital da República, mas como o centro de um jogo pesado, cercado por interesses, vaidades, vinganças e articulações que já não conseguem mais disfarçar o cheiro de decadência. A esquerda, que durante anos se vendeu como guardiã da democracia, agora enfrenta o peso de uma contradição cada vez mais difícil de sustentar. Porque não há discurso bonito que sobreviva quando a população começa a enxergar dois pesos e duas medidas. Não há slogan de justiça social que apague a impressão de abuso, de seletividade e de perseguição política. E é exatamente aí que o nervosismo cresce. Porque quando um sistema percebe que sua narrativa está escapando pelas mãos, ele endurece, ele reage. Ele tenta censurar mais, controlar mais, intimidar mais, acelerar decisões, aumentar a pressão e sufocar o contraditório. Só que existe um detalhe fundamental nessa história. Quanto mais se aperta a tampa, maior fica a pressão dentro da panela. E o Brasil de hoje parece viver justamente esse momento. A oposição percebeu isso e começou a explorar cada fissura, cada contradição, cada recuo e cada gesto de desespero vindo dos palácios de Brasília. A leitura que muitos fazem é clara. O governo e seus aliados institucionais já não transmitem segurança, transmitem medo. Medo da exposição. Medo da reação popular. Medo da repercussão internacional. Medo de que o enredo construído durante anos comece a ruir diante de fatos, documentos, contradições e conexões que ainda podem vir à tona. E quando se fala em repercussão internacional, o sinal de alerta fica ainda mais intenso. Porque um país pode até tentar controlar a narrativa doméstica por algum tempo, pode pressionar adversários internos, pode influenciar setores da imprensa e pode usar estruturas de poder para empurrar sua versão dos fatos. Mas quando a imagem externa começa a se deteriorar, o jogo muda de patamar. O custo político sobe. O risco econômico aumenta. Os investidores recuam. A credibilidade institucional apodrece. E o governo passa a carregar uma mancha que nenhum pronunciamento oficial consegue limpar. É por isso que os desdobramentos recentes, somados ao clima de polarização, produzem um efeito devastador sobre a percepção do Brasil no exterior.
Para muitos observadores críticos, o país deixou de ser visto como uma democracia vibrante e passou a ser observado com desconfiança. Uma nação onde decisões sensíveis demais se concentram nas mãos de poucos, onde o ambiente político é inflamado por perseguições seletivas e onde o judiciário, em vez de parecer árbitro, passa a ser acusado por muita gente de atuar como jogador. Esse é o ponto central. Quando a instituição que deveria pacificar o país começa a ser percebida por uma parcela enorme da população como parte ativa do conflito, a estabilidade desaparece. E sem estabilidade sobra o quê? Sobra tensão, sobra radicalização, sobra ruptura de confiança, sobra o sentimento de que ninguém mais acredita plenamente que as regras valem para todos. A esquerda, diante desse cenário, tenta vender a imagem de que tudo não passa de teoria conspiratória, de exagero retórico da oposição e de delírio alimentado pelas redes sociais. Mas essa resposta já não basta para silenciar o incômodo popular. Porque o problema não está apenas no discurso dos opositores. O problema está no acúmulo, está na repetição, está na sequência de acontecimentos que, para milhões de pessoas, desenham um padrão. E quando o povo começa a enxergar padrão, a blindagem política começa a falhar. O governo Lula, que prometeu reconstrução, pacificação e estabilidade, se vê cada vez mais atolado em um ambiente de conflito permanente. Em vez de serenidade, há confronto. Em vez de união, há divisão. Em vez de segurança institucional, há uma névoa espessa de suspeitas, ruídos, disputas de narrativa e desgaste crescente. E isso cobra um preço alto. Cobra na economia, cobra na imagem do país, cobra na relação com o Congresso, cobra na confiança popular e cobra até dentro da própria base. Porque a verdade é uma só. Governos podem sobreviver a crises, mas têm enorme dificuldade de sobreviver ao colapso da confiança. E o que se vê agora é justamente um avanço perigoso dessa erosão. A cada nova polêmica, a cada nova decisão controversa e a cada novo embate, cresce entre os brasileiros a sensação de que existe algo profundamente errado na engrenagem. E quando essa sensação se espalha, ela se torna uma força política por si só. Não é à toa que setores conservadores estão tratando esse momento como uma virada histórica. Na visão deles, o castelo não começa a cair de uma vez, ele começa a rachar. Primeiro aparecem as fissuras, depois surgem os vazamentos. Depois vêm os remendos apressados. E então chega a hora em que até quem estava dentro do sistema começa a olhar para os lados procurando uma saída. É nesse ponto que o desespero aparece nos bastidores. É nesse ponto que alianças ficam frágeis. É nesse ponto que antigos parceiros começam a calcular distância. Porque ninguém quer afundar abraçado em um projeto que dá sinais de desgaste acelerado. E agora a pergunta que fica é simples, direta e incômoda. Até quando o sistema vai conseguir segurar a verdade debaixo do tapete antes que o próprio peso das contradições faça tudo explodir? Estamos vivenciando o Brasil rumo ao caos. De um lado, está vídeos circulando nas redes sociais levantando questionamentos e acusações graves sobre o que estaria acontecendo dentro do país. Do outro lado, declarações internacionais que aumentam ainda mais a pressão e fazem muita gente se perguntar até onde tudo isso pode chegar. Porque quando líderes mundiais começam a falar sobre corrupção, crime organizado, mais envolvendo o governo, é claro que o mundo inteiro presta atenção. E agora a pergunta que ecoa nas redes sociais e nas ruas é o seguinte: será que estamos diante de uma grande reviravolta política no Brasil? Será que realmente esses citados no vídeo tem envolvimento com o crime organizado? Qual a tua opinião? Porque se essas denúncias, vídeo, pressões internacionais realmente se transformarem em investigações, muitas coisas podem mudar nos próximos anos. Mas uma coisa é certa, o povo brasileiro está cada vez mais atento, cada vez mais conectado e acompanhando tudo o que acontece aqui no país. As eleições estão chegando e está na nossa mão decidir. Você quer continuar com o Lula no poder ou você vai votar em Flávio Bolsonaro e tentar mudar o rumo do nosso país? Porque se continuar do jeito que está, pode ter certeza que estamos indo rumo ao caos. E se você quer continuar acompanhando tudo o que está acontecendo dentro do Brasil e no mundo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, porque os próximos capítulos dessa história podem ser ainda mais surpreendentes. E mais, você acredita que Lula e os demais estão envolvidos com o CRI e que Trump vai derrubar eles? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!